Então vamos lá, pessoal, retomando, tá? Terminando aí o nosso estudo do metodologia Wyckoff em profundidade, Vila Hermosa. Não esquecer de deixar o like, deixa eu abrir minha webcam para vocês verem o cabra bonito aqui. Então, não esquecer de deixar o like, pessoal. Não esquecer que no Telegram, tem o link do Telegram nos comentários. E não esquecer de apoiar o canal para a gente continuar aí com os nossos vídeos, nossas análises, nossos resumos de livro e tudo mais que a gente possa estar ajudando aí para vocês, tá? Então, vamos lá. Vou tirar minha câmera bonita aqui, meu rosto bonito, para não atrapalhar os desenhos. E segue o baile, tá? Então, continuando aí o que a gente estava falando, agora a gente vai falar um pouquinho da fase C, tá, pessoal? Então, vamos falar da fase C, que é a entrada, é como a gente vai fazer as entradas. Então, a gente estava falando no vídeo passado sobre as operações, em que regiões a gente vai buscar as operações, que é na fase C, na fase D e na fase E. Então, na fase C, a gente tem entradas com melhor payoff, por quê? A gente sabe que se a gente acertar essa entrada na fase C, se eu acertar essa entrada na fase C, eu vou ter todo esse movimento para navegar, tá? Então eu posso ter uma compra com stop curto e ter um movimento longo pela frente, mas são entradas menos assertivas. Por quê? Porque o mercado pode vir testar várias vezes essa região antes do movimento seguir. Eu posso fazer vários testes aqui na fase B e a gente confundir que isso é a fase C. Mas são os tops pequenos, eu tenho uma tendência muito grande para correr depois pela frente, porque a gente pode errar, entrar na agitação do mercado, que é a fase B, tá? E não, no caso, na fase C. Então, no spring, no rompimento, no choque, que é a fase C é o melhor. Então, o mais sensato é a gente esperar o preço voltar nessa região. Então, ele fez a fase C, voltou para dentro do range, veio testar rompimento, não rompeu o fundo do range, e a gente entra na compra aí nesse momento. Isso se for uma acumulação ou na venda se for uma distribuição. Então, os solavancos que vai acontecer são fáceis de identificar, uma vez que ocorrem nas extremidades. Então, a gente vai ter os solavancos nas extremidades da estrutura, então a gente vai ter os solavancos aqui na estrutura, a gente vai tentar capturar esses movimentos, porque se a gente conseguir capturar, é o que vai ter o melhor risco-retorno, esse movimento do spring, que a gente chama, tá? Então, a gente pode entrar no movimento, na tendência, tanto dentro da faixa, quanto fora da faixa. Mas o ideal seria, já, se você não pegou o spring, é você pegar o movimento fora da faixa. Então, se fora da faixa a gente tiver uma vela significativa, a gente pode entrar no movimento a favor simplesmente após o aparecimento de velas de intencionalidade, que seriam o signal of strength e signal of weakness, tá? Que são as barras de sinais de força e de fraqueza, né? E entrar em estruturas menores, porque eu posso ter, se eu tenho aqui, se esse gráfico é de horário, igual eu falei no vídeo passado, se eu tenho uma estrutura de reacumulação aqui, por exemplo, num gráfico de 5 minutos, eu posso estar entrando nessa estrutura de reacumulação no rompimento dela, eu posso estar entrando no spring dessa estrutura, sabendo que esse movimento tende a continuar para alta, tá? Então, se a estrutura principal que identificamos anteriormente está no período de 4 horas ou diário, a gente pode ser interessante descer para o período de 1 hora ou menos para procurar esse desenvolvimento de uma nova estrutura, né? Então, a gente entraria com a agitação desse movimento menor, né? Então, a metodologia, ela distingue esses eventos de agitações dependendo do local. Então, quando eles ocorrem no meio do movimento de tendência favorável, é chamado de ordinário shakeout. Ordinário shakeout é quando a gente tem, quando ele faz um cheque dessa região, tá? Ou ordinário upthrust é quando ele vai fazer de venda que ele faz um para cima assim, né? Então a gente tem um ordinário upthrust. Ou até dentro da região, muitas vezes a gente tem um ordinário upthrust, tá? Bom, vamos continuar. Então, aqui uma tabelinha vocês podem salvar aí para vocês, né? Então, que fala para gente na agitação. Então, na fase C, se tiver um spring, eu vou comprar onde? No spring, no teste do spring, em todos os last point of support. Se for na fase D, né? Então, que é o movimento da tendência dentro da faixa, eu vou comprar uma barra de sinal de força, numa estrutura menor de reacumulação, ou num spring menor dentro dessa estrutura. Se for no teste de quebra da fase D, eu vou comprar no ponto de suporte, o last point of support, ou na vela de teste sem demanda. Então, uma vela de teste que vem testar esse rompimento sem volume, eu sei que se entrar volume, o preço vai voltar a subir, porque eu não tive oferta suficiente para trazer o preço para baixo, tá? E no movimento de tendência fora da faixa, a mesma coisa. Então, barras de força, menores estruturas de reacumulação e os ordinários shakeouts, que são ordinária shakeout, muitas vezes é isso aqui, pessoal. Ó. Então o preço ele vem subindo,
aí ele faz um fundinho assim, e ele vem fazer um outro fundo mais baixo e continua o movimento, tá? Então ele faz um ordinário shakeout, ele faz pega um stopzão aqui da galera que comprou esse fundo para seguir o movimento, tá? Isso acontece bastante. E na venda também é a mesma coisa, só que a gente muda os nomes para os nomes de distribuição. Então, Uptrust, Last Point of Supply, Signal of Weakness, estrutura de distribuição, Uptrust menor, então Last Point of Supply, vela de teste no demand. Então é a mesma coisa, só que muda para venda, do CB da acumulação da distribuição. Tá? Não tem muito mais do que isso. Tá? Então, tomada de decisões. Uma vez que a gente identifica as áreas que a gente vai operar, né, esperar pelo preço, os cenários possíveis que veremos antes de tomar medidas. Então a gente já tem que saber os cenários. Então eu tenho aqui um ICE, eu tenho aqui um CRIC, então o que eu vou esperar isso que acontecer nessas regiões? Então vai ficar esperando vir naquela região e fazer algum movimento específico para que a gente tome alguma decisão. Então, alguns conceitos mais típicos da operação. O conceito da barra de significativa, barra significativa, ou straight bar, né, e weakness bar. O tamanho da barra tem que ser maior do que as velas anteriores. Então, você tem que olhar as velas anteriores. Deixa eu rabiscar aqui para vocês. Tá? Então, você tem que olhar o tamanho das velas anteriores, tá? E ela tem que ser maior do que as velas anteriores. Então, um volume esperado de acordo com a faixa total. Então, se a vela é grande, ela tem que ter um volume maior. Se a vela é um pouco menor, ela tem que ter um volume menor, tá? Fecha no meio, então assim, tem que fechar no meio da faixa total da barra na direção do movimento atual. Então, se a barra é de alta, ela tem que fechar do meio para cima, tá? Para que você identifique que é uma barra de força, né? Então, ó, para uma SOS bar, que é a Signal of Straight, ela tem que fechar na metade superior do intervalo. Para uma barra de baixa, ela tem que ser na metade inferior do intervalo, com compromisso na direção atual. E para uma barra de força, o fechamento deve ser acima de algum nível de resistência anterior. Então, muitas vezes ela faz a barra de alta, mas eu tenho uma resistência anterior aqui. Não, tem que ter uma resistência, ela tem que estar rompendo uma resistência anterior, tá? Aí eu tenho um sinal de força, né? Então, por exemplo, então aqui eu tenho um sinal de uma barra de força de venda, tá? Então, deixa eu botar de preto aqui, ó. Então eu tenho uma barra de venda aqui, então eu tenho uma barra. O movimento ele vem, ó, movimento de venda, pensa que aqui a gente tinha um rompimento, por exemplo, tá? Então pensa que aqui a gente tinha um rompimento. Então o pullback foi com alto volume, o pullback tinha que ser com menos volume. As barras de reação aqui para defesa, baixo volume, então eu tenho um baixo volume antes do rompimento. Aí eu tenho uma barra de força de venda com alto volume, então essa é uma barra de sinal. A mesma coisa para compra. Então vamos supor que aqui a gente teve um rompimento. Então eu fiz um rompimento, aí eu tive uma queda de volume que veio testar esse rompimento, aí de repente eu tenho uma barra de força com alto volume, tá? Então isso é uma barra de, a gente fala de força de alta ou de baixa, de fraqueza ou de força, né? Então, tomada de decisões. Então, o conceito de inversão de movimento. É a chave que a gente vai determinar que o controle do mercado foi revertido. Daquilo que a gente estava falando. Então, eu tive um rompimento. Então, como que eu sei que esse mercado já falhou nesse rompimento? Quando, por exemplo, eu tenho uma barra de força, eu tive uma barra de força rompendo um movimento anterior, aí eu vou ter uma barra de venda de força também rompendo a mínima dessa barra de força. Então, aqui me indica o quê? Que essa venda limpou toda essa barra de força. Então, eu tive uma inversão de, vamos dizer assim, de polaridade de compradores para vendedores. Significa que os vendedores venceram os compradores que fizeram essa barra de força. Então, eu tive uma inversão de movimento, uma mudança de controle de mercado em favor dos vendedores. Tá? Então, isso a gente vai observar para ter as nossas tomadas de decisão. Porque muitas vezes você vai... eu vou... Um uptrust, por exemplo, eu posso ter uma barra de força rompendo e eu vou ter uma barra de força devolvendo essa barra de força para cima. Muitas vezes vai ser bem visível isso no gráfico, tá? Então, a nossa gestão de posições, quando a gente estiver posicionado. Então, o Villahermosa recomenda que utilize 3 ordens de posição. Entrada, stop loss e take profit ao mesmo tempo, porque é aquela ordem U, onde você já vai dar a ordem, ele vai botar o stop gain e o stop loss automático, tá? Se a análise for precisa, tanto a entrada como a interpretação do stop loss e take profit serão perfeitamente identificadas antes de entrar no mercado. Então você já vai saber onde é seu stop loss e seu profit. Calcula o tamanho da posição
Uma maneira muito útil de realizar a gestão de risco adequada é calcular o tamanho da posição com base na distância onde você vai ter seu stop. Então, por exemplo, um stop de 100 pontos, eu vou entrar com um contrato. Um stop de dois contratos. Um stop de 200 pontos, eu vou entrar com um contrato só. Então, você vai calcular o tamanho da mão conforme o stop que você vai ter. Recomenda-se que a porcentagem não exceda 1% do capital do seu stop. Então, se você tem uma conta, por exemplo, de 100 mil reais, o seu stop não pode ser maior de R$ 1.000. E o risco retorno 3 para 1. Então, aconselhável que o risco retorno seja de 3 para 1. Então, se o stop é 50, então o retorno tem que ser 150, tá? Quais são os tipos de entrada? A gente pode ter a ordem a mercado, a ordem stop e a ordem limite, tá? Então, por exemplo, se eu vou fazer uma compra, eu posso pôr a mercado quando essa barra fecha, eu posso pôr alguns centavos acima, alguns pontos acima, uma ordem stop de compra, que quando chegar nessa região, o preço, ele vai executar essa ordem a mercado, ou eu posso, dentro dessa barra, botar uma ordem limite no meio dessa barra quando ela fecha, porque muitas vezes o candle posterior vem testar essa região e depois o mercado vai. Então, é uma forma de você entrar mais barato na operação, tá? Então, muitas vezes dá certo também. A gente vai entrar passivamente contra o movimento. Ele vai vir, vai pegar a sua ordem e vai subir. Muitas vezes você pode olhar nos candles que faz o rompimento, o candle seguinte ele faz uma reaçãozinha, vem para dentro do candle anterior, pega a sua ordem e vai, tá? A recomendação é que ele fala de você fazer um backtest robusto a fim de entender a estatística que proporciona um resultado melhor. É melhor você comprar pelo buy limit ali no meio da barra, é melhor você entrar no mercado, é melhor você entrar com ordem stop e assim por diante, tá? Essa é a recomendação dele. Eu recomendo muito fazer o backtest, tá? Capítulo 27, tomada de decisões, né? Ainda falando tomada de decisões. O stop loss. A ideia do stop loss, da gente entrar com o stop loss, é que quando ele for atingido, o nosso cenário que você entendeu, ele vai estar invalidado. Então, por exemplo, aqui nesse exemplo clássico, tá? Então, o que que acontece? Ele veio, rompeu, voltou para dentro e veio fazer o teste. Então, esse aqui seria o teste que ele está vindo fazendo essa perninha de baixa. Se eu compro aqui achando que isso foi um spring e isso aqui é um teste do spring, meu stop tem que estar aqui. Por quê? Porque se ele vir perder para fora da estrutura, isso aqui não foi um spring, e sim ele foi um rompimento, né? Ele foi a quebra do ice, né? Então eu vou ter aqui um sinal de fraqueza e a tendência é que isso era uma distribuição e não uma acumulação. Então você tem que ter o stop ali bem posicionado na hora que se o teu stop for pego é porque realmente mudou a interpretação. Eu achava que era um spring e não era. Era uma quebra de ice e o movimento é de distribuição e o preço vai cair mais. Então você tem que stopar porque a tua análise está errada. Tá? Então essa é a ideia. Tá? No teste de spring, o stop tem que ser abaixo do SOS. Então, ó, o abaixo da barra, isso seria assim, a gente tem várias opções aqui, tá? Então, por exemplo, se você comprou, deixa eu voltar. Se você comprou o teste do Spring, então eu tive, por exemplo, teve o Spring, tá? Aqui você pode fazer, vamos fazer o teste do Spring. Então teve o Spring, aí ele veio fazer o teste e você comprou o teste. Você tem o teu stop, pode ser aqui, ou o teu stop pode ser abaixo do Spring, tá? Então você tem que calcular a sua mão para onde você vai querer pôr o stop, tá? E do Uptrust é a mesma coisa, tá? Então ele pode ser tanto acima da barra, como ele ser acima da máxima do Uptrust, tá? Take Profit, tá? Após o desenvolvimento da fase A de parar a tendência anterior, é importante notar que a estrutura deve ser desenvolvida dentro dessa região, o período de tempo que identificamos a estrutura anterior. Então, o ideal, quando a gente está no movimento, então se você entrou no movimento, aonde você vai botar o Take Profit? Você tem que ver qual é a região que você vai ter de ganho antes dele ter uma região de suporte ou de resistência mais para frente, tá? Então você vai poder calcular onde vai ser mais ou menos o teu stop gain, né? Então, onde que a gente vai colocar o take profit? Nas zonas de liquidez, tá? Então, como que a gente vai saber as zonas de liquidez? São onde teve as viradas de preço. Então, onde tem a virada de preço? São suportes e resistências anteriores, topos e fundos anteriores. Então, tem muita ordem ali à espera para ser executada. Então, alguns exemplos são as zonas estabelecidas pelo Selling Climax, Automatic Reaction, Buying Climax, Automatic Rally. Então, todos aqueles topos de fundos anteriores pode ser uma questão de ser uma liquidez para você fazer a sua saída no mercado, tá? Então, níveis de perfil de volume, através do volume profile, a VPOC, que é a Point of Control,
né, que determina o nível mais negociado do perfil, portanto identifica onde vai ter maior aceitação de compradores e vendedores. Então é aconselhável a gente ter identificado os VPOCs das sessões anteriores e da sessão atual, para a gente saber, porque muitas vezes a gente vai entrar numa operação, você vai entrar numa operação, por exemplo, entrar numa operação de compra, por exemplo, aí você vai olhar, tem uma POC aqui, eu tenho uma POC aqui, eu tenho uma POC aqui, que você fala, bom, eu vou comprar aqui, vou botar uma parcial aqui, ou vou botar a saída final aqui, porque ele vai vir testar, vai ter um choque aqui, mesmo que ele continue o movimento, ele vai vir buscar essa de cima aqui, que é uma mais importante, por exemplo, ou tem topos e fundos anteriores importantes, né? Então, pode ser de POCs que não foram testados novamente. Então, teve ali a região, por exemplo, no processo de distribuição, caiu, acumulou. Então, o que seria? Vamos supor, eu tenho uma POC, deixa eu desenhar para vocês, eu tenho uma POC anterior, né, onde o preço teve uma negociação grande lá, dias atrás, aí o preço veio, fez uma acumulação. Se ele acumular e romper, aonde que vai segurar? Aqui nesse ponto. Então eu tenho aqui como um alvo possível, porque eu tive uma região de muito volume negociado lá para trás. Que pode ser a região de liquidez que o player que acumulou ali no fundo vai ter para sair. Então é ali que a gente vai procurar. Pode ser a VWAP, tá? A VWAP, que é a média que a gente já falou, é uma região de média de preço dos players que estão atuando no mercado naquele momento. Então também é interessante a gente colocar saída. Então vamos dar uma olhadinha agora em alguns casos, tá? Então vamos ver se a gente consegue terminar o livro nesse vídeo, tá? Então alguns casos, pessoal. Então vamos desenhar aqui. Então aqui a gente consegue ver o quê? Tá? Aqui a gente consegue ver que eu tive deixa eu botar aqui o desenho. Então eu tive um processo acumulativo anterior aqui, tá? Você vê que muitas vezes ele não fica perfeitinho. Aí eu tive um rompimento aqui do Quick, ó, rompimento do Quick, e ele fez um novo movimento. E eu tive nesse novo movimento, eu tive outro processo de reacumulação, onde eu tive o Spring e o movimento de alta, tá? Então a gente consegue identificar bem, conforme a gente vai treinando a vista, a gente vai conseguir identificar bem essas regiões. Olha outro processo de reacumulação, tá? SP500 faz muito isso, pessoal. Isso aqui faz muito, ó. Então ele vem, faz a parada preliminar, ó. Então ele faz a parada preliminar, banho exausto, né? Faz a compra exaustiva. Deixa eu só pegar a setinha aqui, ó. Aí faz a reação automática, faz o teste, faz um uptrust para estopar a galera que está comprando aqui. Vem fazer um shakeout bem agressivo, ele faz muito isso. Normalmente ele não dá essa entrada aqui, ele vai direto, tá, pessoal? Aí ele vem romper aqui, faz um ponto de suporte, faz o rompimento e vai indo, ó. Ó, ainda faz uma estruturinha menor aqui, ó. A gente jogar no time frame menor, você tem uma estruturinha menor aqui de reacumulação e o preço vai embora, tá? Então ele faz muito isso, essa estrutura, tá? Olha lá de novo, Bitcoin agora. Então Bitcoin, mesma coisa, ó. Eu tive o processo aqui, ó, vou até desenhar aqui, ó. Olha que coisa perfeita, ó. Só que aqui nesse caso, o shakeout foi aqui, ó. Né? Desculpa, o shakeout foi aqui, ó. Que eu tive um alto volume, ó. O volume ele vem diminuindo, ó. Então na congestão a gente tem volume diminuindo. Aí eu tenho um alto volume aqui fazendo um shakeout. Então a fase D eu tenho um volume entrando grande que faz o rompimento. Vem fazer o pullback sem volume, olha como diminui o volume aqui para fazer esse pullback, tá? E depois eu tenho um rompimento e o mercado segue com sinais de força e last point of support, tá? Então é bem tranquilo de identificar. Ó, mais um exemplo do Google, da ação do Google, onde a gente teve aqui uma região de distribuição, ó, uma região de distribuição, toda essa região, tá, pessoal? Aqui depois a gente vai ver no outro livro do Vilermoça que essas regiões elas podem ser meio que na diagonal. Então a gente pode ter acumulação e distribuição meio que na diagonal e dá para a gente identificar isso, tá? Com facilidade. Depois eu tive um processo de acumulação aqui, ó, tá? Então, bem formado, a gente consegue identificar bem, ó, o spring, o teste do spring, o teste do rompimento, tá? E o preço seguindo em frente. Vamos ver. Então aqui se não me engano é o dólar, tá? Então aqui é o dólar. Então a gente tem aí os processos bem identificados, tá? Então aqui também, ó, de novo, opa, deixa eu voltar aqui. Então aqui, de novo, voltando, ó, a gente tem aqui um processo, ó, na diagonal, isso pode acontecer e a gente consegue ver muito bem isso depois com o tempo. E depois a gente tem um processo aqui, padrãozinho, na horizontal, tá? Então fazendo todos os testes, fazendo spring, os volumes, então tem que observar bem a questão dos volumes, é muito importante,
o rompimento, o teste do rompimento já sempre, ó, com volume caindo, e depois eu tenho um spring desse movimento menor, ó, você vê que eu tenho uma acumulação menor aqui, ó, eu tenho um spring desse movimento menor, e ó como as barras aqui de força começa a seguir. Isso aqui é o Wise Wave, tá, pessoal? Então a gente começa a entender que os movimentos começam a ganhar força aqui, tá? Aí ele faz outro movimento aqui de novo, ó, de reacumulação, e o preço segue de novo para cima, tá? Então é muito importante a gente começar a acostumar a identificar esses movimentos. Começa a identificar as estruturas, tá? Então aqui é um quadrinho de sugestão de harmonia e divergência da barra com volume. Então vocês guardam aí, depois eu mando para vocês lá no Telegram, quem quiser me chama no Telegram que eu mando para vocês lá, tá, pessoal? Então aí vai mostrar a harmonia, tá? Que você tem nas barras, tá? Então eu vou falar tudo sobre tudo que a gente já veio falando desde o começo, só para vocês guardarem essa barra, tá? E estamos terminando aí. Eu vou comentar só uma coisinha dessa barra, dessa tabela que é importante, porque quando a gente tem a vela, desenvolvendo a vela, o interessante é a gente observar esse que eu acho mais importante é esses dois pontos aqui, ó. Tá? Esse ponto aqui e esse ponto aqui. Que é o que? A gente vai ter harmonia quando? Tiver alto volume desenvolvendo uma vela de grande amplitude. A gente vai ter uma divergência quando? Alto volume desenvolvendo uma vela de amplitude estreita. Né? Alto volume em uma vela bullish que faça o aumento de preço. Então, se eu tenho uma vela, o volume, a próxima vela para confirmar esse movimento, para ter harmonia, tem que ter uma outra vela com volume. Se a vela é grande, volume grande, tá? E assim vai, seja de alta ou de baixa, tá? Então é legal a gente, depois vocês lerem com calma e pensar com calma com relação a isso, tá, pessoal? Então, finalizamos aí mais um estudo de um livro para vocês, tá? Na sequência, vai ter o livro do Wyckoff 2.0 que eu vou gravar para vocês. Só que eu vou tirar uma folguinha, tá, pessoal? Que ninguém é de ferro. Então eu publiquei esses livros agora no final do ano. Voltando aí de janeiro, talvez semana que vem, aí, última semana de dezembro, eu já começo a gravar o livro novo aí para vocês, tá ok, pessoal? Então isso aí, um estudinho básico em profundidade de Wyckoff, e vai vir muita coisa aí de Wyckoff ainda, vai vir o livro 2.0 do Villahermosa e Ana Cullen, que tá vindo aí na sequência, tá, pessoal? O resumo já tá pronto, falta só gravar, tá ok? Valeu, abraço a todos e até a próxima.